versículo-chave, Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Alvo da lição. Ao estudar essa lição, você será capaz de compreender a importância de continuar semeando cada vez mais a boa semente, a palavra de Deus nos corações, sem discriminar país de origem, raça, cor, condição social. O alvo da lição. O aluno será capaz de saber identificar a mensagem da parábola do semeador, compreender a importância de continuar semeando a boa semente, sentir e perceber a necessidade que as pessoas têm da boa palavra, desejar que os amigos e familiares conheçam e vivam a boa palavra, agir, semear a boa palavra sem discriminar nacionalidade, raça, condição social. Muito bem. Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Se alguém aqui já em algum momento fez algum tipo de plantação, plantou uma semente ou plantou um grande terreno. Alguém já plantou uma semente? Alguém já plantou aí, além de uma semente, um espaço maior? De repente no seu quintal? Então, várias plantações. Fora do interior onde eu nasci, no meu quintal já teve várias plantações. Muito bem. Qual os critérios que você usou, ou seja individual ou em grupo, que você usou para que você tivesse uma boa reprodução? Para você ter uma boa produção, primeiramente você tem que cuidar da terra. Cuidar da terra. Porque você tem que escavar, né? Mas antes de cuidar da terra, você tem que ter alguma coisa boa. A semente. A semente. Uma semente boa. Qualidade. Posteriormente, o preparo da terra. Quer dizer, você vai usar técnicas para que prepare a terra, seja uma única semente. Você vai, provavelmente, aquela pessoa que vai plantar uma única semente, ela vai escolher, vai comprar uma terra adubada, vai colocar no vaso, ele vai preparar a terra e vai botar uma semente ali boa, de qualidade. Você não vai botar uma semente quebrada, né? Se for uma semente quebrada, não vai dar fruto. Igual a coração. Eu, acima da minha casa ali, né, a rua ali era aquele capim, não sei se o senhor conhece, né? Não, um capim melado. Era um capim que era de animais, né? Ali era tudo fechado ali. E eu sempre limpava ali porque vinha água, eu capinava, fazia falo para água descer. Então eu mexendo no meio daqueles capim, eu achei um pezinho de abacate. E esse pezinho de abacate com aquela linhazinha bem fininho, bem maltratado. Eu arranquei ele de lá. Aí peguei uma terra, cavei, cerquei de tijolos, fiz aquela terra fofa, fiz um buraco e coloquei ali. Olha, o pé de abacate cresceu e deu muito abacate, entendeu? Então, se ele continuasse lá, a tendência dele era morrer. No meio dos espinhos. Quer dizer, o capim abafava ele, né? Então, vamos lá. Dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus é o mais universal. Mostra que Jesus, logo após o batismo e a tentação no deserto, inicia um intensivo labor, indo e vindo por todos os lados, fazendo bem, pregando, ensinando, curando e expulsando demônios. Perseguido e pressionado pela oposição ao seu ministério por vários segmentos, optou por ensinar por meio da comparação e só falar às multidões por parábolas. Então Jesus, nós estudamos na semana passada, os irmãos devem lembrar, sobre a didática de Jesus. O que Jesus usou na sua didática para ensino? As parábolas. Né? Como nós dissemos na semana passada, existe alguns pensamentos que dizem que Jesus ensinava as parábolas para que as pessoas não entendessem. Outras, pensamento de que ele ensinava e explicava posteriormente. Porém, é muito simplório nós dizermos que Jesus ensinava em parábola para que as pessoas não entendessem. Se fosse para as pessoas não entenderem, ele não falava, não ensinava, não explicava.
Então nós temos essa questão. Porém, a didática que Jesus usou para ensinar foram as parábolas. Então, aqui está a primeira parábola que nós vamos estudar nessa manhã, nesse dia, né, nessa aula. Vamos para a revista. Embora Jesus sofresse a rejeição de muitos, inclusive dos próprios irmãos, não deixou de ver com simpatia as multidões e compadecer-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. Então chamou os seus discípulos, mostrando-lhe a extensão do campo e a ser semeado, e também a escassez de obreiros. Ali iniciou o treinamento dos 12. Mateus 9:35 até 10, versículo 4. Jesus passou a instruir e a demonstrá-los, a estimulá-los, e lhes mostrar em seguida não só as dificuldades a ser enfrentadas, mas também as recompensas divinas pelos esforços e sacrifícios dispensados em prol de grande obra da semeadura. Então perceba, Jesus passou a ensinar os discípulos e ele usa como um dos seus ensinos iniciais foi sobre o semeador, né? A terra, alguém precisava plantar, e plantar precisava de uma semente, e a terra era todas as terras que aquele semeador passou. Então, uma visão panorâmica do semeador. A parábola semeador é a primeira de uma coletânea de parábolas que versam sobre os mistérios do reino de Deus. Então perceba, a parábola do semeador, ela vai tratar sobre o reino de Deus. E talvez a gente olhando de uma forma simplista, ver terra, semente, semeador, podemos associar como algo físico, né? O mundo físico. Mas essa parábola é extremamente espiritual, porque ela vai tratar sobre o reino de Deus. Então Jesus, aqui no número 1, adotou um método prático para ensinar por comparação. Partir do conhecimento para o desconhecido é a melhor ação didática na sala de aula. A parábola compara, ilustra, exemplifica e esclarece. Por isso, o Divino Mestre sempre repetia: o reino dos céus é semelhante, como vemos em Mateus 13, 24, 31 e 33. O que é semelhante não é igual. Estando à beira do mar, vinha para junto dele grandes multidões, e contemplava a ampla topografia das férteis terras da Galileia, no entorno do histórico lago. Então Jesus ensinava na beira do mar, né? E possivelmente na sua época em volta do lago, né? Havia muitas plantações, muito verde. Então ele começa a falar nesse sentido. Ao olhar para o mundo, nós vemos um grande campo fértil, de inúmeros povos, tribos, nações, que devem ser semeada. O que? A semente. Que semente? A palavra de Deus. E perceba que o semeador, nós vamos perceber que o trabalho do semeador, aqui no número 2, Jesus observa o trabalho de um semeador. Então Jesus observou, mais além o semeador em alto labor, semeando suas terras, que se dividia em 4 naturezas de solos. 3 delas com problemas, a dificultarem uma ideal semeadura com vistas boas e uma boa colheita. Perceba, o semeador, ele sai a semear e ele não, no seu trabalho, no seu labor, a preocupação dele é lançar semente para produzir o fruto. A preocupação dele não é fazer a escolha, não, aquela não vai produzir. Não, ele sai a semear. O que chama a atenção nessa parábola é o trabalho do semeador, a dedicação dele.
Ele poderia pensar, não vou lançar semente aqui, porque aqui não vai produzir. Não, ele lançou a semente. Por quê? Porque é o trabalho dele, o semeador. É como nós não podemos fazer escolhas em definir com quem ou a quem nós vamos pregar o Evangelho. Não vou pregar o Evangelho àquele tipo de pessoa porque não vai aceitar. Não é nosso trabalho. O nosso trabalho é plantar e regar. Porque o crescimento vem de quem? É Deus. Deus conhece cada coração. Deus nos chamou porque nos conhece. Deus nos deu tarefas porque nos conhece. Então nós devemos exercer o labor do semeador, o trabalho do semeador, sermos incansáveis, investirmos o nosso tempo, a nossa hora no reino de Deus. Jesus focou-se na figura de um semeador não identificado, mas operoso, dinâmico, animado, que semeava com persistência, sem descartar parte alguma dos 4 cantos do campo, com a esperança de recolher na safra muitos frutos. Veja, a esperança do semeador era recolher fruto. Ele saía lançando a sua semente com esperança. Se ele lançou a semente naquele lugar, é porque ele tinha esperança de que a semente ia produzir. Ele não lançou somente por lançar, não, ele tinha esperança dentro dele. Porque se ele pensasse assim, eu vou lançar ali e não vai dar nada, para que eu vou me gastar andando por aí? Eu vou procurar somente quem vai dar fruto. A terra que vai dar fruto. Por isso que nós, como cristãos, devemos ser incansáveis na pregação, no anúncio do Evangelho. Não nos determos, não nos escondermos, não nos afastarmos, mas devemos estar próximos. Tal semeador entendia que se semeasse, colheria. E se não semeasse, nada colheria. Sobre isso, ouçamos o apóstolo Paulo que diz: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, ele semeou com fartura. Se ele tinha campos diferentes, ele lançou semente nos campos diferentes. Porque a esperança dele era colher. Nós devemos pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Não temos que determinar, somente nesse momento. Ou, nesse momento que estamos passando, vamos nos calar. Vamos nos esconder. Porque a situação não está fácil. Não está tempo de pregar o Evangelho. Mas é nesse tempo também que devemos pregar o Evangelho. Sermos incansáveis na pregação do Evangelho. Não podemos, como igreja, nos calarmos. Não podemos aceitar. Porque se a igreja primitiva tivesse se calado, o Evangelho não teria chegado até nós. E a igreja não se calou. Os irmãos deram as suas vidas em prol do Evangelho, em prol da palavra, em prol do reino de Deus. E o Evangelho chegou até nós. Não podemos ser a geração que vai fazer com que o Evangelho se cale. Não. Devemos proclamar a mensagem da salvação. Em nome de Jesus. 3. Jesus projeta uma visão do campo, do tempo e do espaço. Aqui temos uma visão panorâmica sobre a grande semeadura do Evangelho para a expansão do reino de Deus no mundo. Jesus mesmo a iniciou na Galileia, há quase 2 milênios, e recomendou que fosse continuada por meio dos apóstolos da igreja até a sua segunda vinda. Nós sabemos quando Jesus vai voltar? Se olharmos para os textos sagrados, nós vamos perceber que existem grandes evidências
daquilo que Jesus disse que seriam os sinais da sua volta. Então, em algum momento, Jesus está voltando. Não sabemos quando, mas sabemos que ele vai voltar. E na sua vinda, na aproximação de sua vinda, nós não podemos nos calar. Nós não podemos deixar com que o Evangelho seja abafado. Não. Devemos continuar a pregação do Evangelho. Parábolas para hoje. Sigamos o bom exemplo daquele típico semeador da parábola contada pelo Mestre. Por meio de figura do campo, o semeador e a semente desvendava assim a verdade espiritual sobre a lavoura de Deus. O campo missionário percorrido. Vamos aqui observar. Jesus ele vai explicar o significado da parábola no item 2. Vou aqui para o texto. Os discípulos nem sempre entenderam bem as parábolas contadas por Jesus e por isso, em particular, pediram-lhe uma explicação complementar a respeito. Número 1. Uma explicação precisa ao discípulo. O campo é o mundo, a humanidade, a qual a bendita palavra teria de ser pregada a tempo e fora de tempo. Então perceba, aonde é o campo que o semeador semeou? Espiritualmente. O mundo. A semente foi lançada. Estamos aqui na América Latina. Olha, a mensagem chegou até nós. A mensagem de Cristo está quase hoje no mundo inteiro. O mundo pode ser que encontre terras mais férteis e outras menos, mas foi lançado. Quantos homens e mulheres de nossa geração, não digo nem anteriormente, de nossa geração, que deram a sua vida em prol do Evangelho, a pregação do Evangelho, gastaram recursos próprios para levar a mensagem do Evangelho. Então o campo que nós temos hoje é o mundo. O campo que Jesus pregou para os discípulos é o mundo. B. Jesus é o semeador que semeia a palavra. Aí eu te pergunto, Jesus, na parábola do semeador, ele é o semeador. O que ele estava fazendo? Semeando a palavra. Se olharmos para os seus discípulos, que eram os mais próximos dele, todos tinham, a terra era boa. Não. Um deu fruto. Entendeu? Então perceba, e quem é hoje o semeador? Nós como igreja. Somos os semeadores. E se nós, por algum momento, ao sairmos com nossa bolsa de semente, vocês já viram alguém semeando? Ele usa, né, Vânia, um alforje, uma capanga, aqui do seu lado, cheio de semente, e ele mete a mão ali no alforje, sai com a mão e vai semeando. Vai semeando. E se em algum momento esse semeador falar assim, eu não quero semear, eu não vou semear, eu vou me calar, que fruto vai colher, sabe? Então a igreja, ela não tem opção de se calar. Não existe essa opção para a igreja se calar. Quando a igreja, ela é muito simplória a gente dizer que a igreja, nós nos reunimos em nossa casa como igreja. Mas quem está dentro da tua casa? Hã? Só tua família. E
e as que estão no mundo perdidas. O semeador, ele escolheu o lugar que ele ia plantar, que ele ia semear? Ele não escolheu. Ele saiu a semear. Na sua visão, a terra boa, quem são? Imagine, você na sua casa. Você vai semear para quem? Tua família. A tua família é terra boa ou terra ruim? Na sua visão. Terra boa. Pode não valer nada. É bom. É meu filho? Né? É assim a nossa visão? Então eu vou semear só aqui. Aí você semeia na sua casa, eu semeio na minha. E os que não são convertidos? Eu posso dizer que não quero semear para eles? Aqui nem todo mundo está junto. Como eu mesmo moro aqui, meus filhos moram. Exatamente. Então perceba, a preocupação hoje das pessoas, eu digo dos cristãos, é consigo mesmo. É consigo mesmo. Então, eu não vou fazer isso, porque senão eu vou ficar assim. Não. Eles não se preocuparam. O que Jesus está dizendo, a semente tem que ser lançada no mundo inteiro. Então veja, letra B, Jesus é o semeador que semeia a palavra, que é, por sua vez, a boa semente. Além dele ser o semeador, ele é a boa semente, porque ele é o verbo. Ele é a palavra. Ele é o Logos de Deus. Então Jesus, ele, nesse momento, ele é o semeador e é a semente. Hoje, nós somos os semeadores e a semente é a palavra que representa Jesus. Jesus é a semente. Quem nós devemos pregar? Jesus. De quem nós devemos anunciar? Jesus. Quem cura? Jesus. Quem liberta? Jesus. Quem transforma? Jesus. É Jesus. A boa semente é o Evangelho da Salvação. Por inferência na interpretação, entendemos que essa tarefa também é competência dos filhos do reino, os crentes de todo o mundo, de todas as épocas. Letra C. As aves que comeram a semente à beira da estrada são o diabo, que anda em derredor como um leão que runge, procurando alguém para devorar. Aproveitando-se do descuido e da fé leviana de alguns, e tira-lhe a mensagem do coração. Perceba, o diabo, ele anda de redor. Hoje, todo e qualquer motivo existe para não estar na igreja. Está tirando a semente do coração das pessoas. Então, de uma forma, como diz aqui o texto, aproveita o descuido e da fé leviana de alguns. Acaba dando oportunidade para Satanás tirar a semente do seu coração. Letra D. Pedregulhos e espinhos representam estorvos e empecilho para o crescimento e a manutenção da fé cristã. São figuras das variadas provocações que vêm e sufocam o inexperiente iniciante na fé. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo com a fé? A fé está sendo o quê? Os espinhos que está surgindo. Olha o texto que diz: pedregulhos e espinhos representam estorvos e empecilhos para o crescimento e a manutenção da fé. Por que as pessoas não estão hoje na igreja? Um empecilho para a fé. Então são figuras que vêm para sufocar e o inexperiente iniciante na fé. 2.
o semeador da palavra deve saber? Letra A. Por inferência, entendemos que o semeador aqui é genérico. Pode ser qualquer pessoa que fielmente se empenha em proclamar a mensagem do Evangelho de Cristo e que faz, de fato, a obra de um evangelista. Então, letra B. Quando a terra é uma só, mas com diferentes naturezas. Perceba, terra única, só que tem naturezas diferentes, tem situações diferentes, tem, como diz, estorvos em determinados lugares que vão impedir o crescimento daquela semente. Letra C. A semente é também a mesma, que não pode ser substituída, porque é a palavra de Deus. Ah, eu posso trocar a semente? Não. Há terras que é a mesma, porém com características diferentes. O semeador somos nós, igreja. A semente é uma única só. Ela não tem característica diferente. Ela não tem modo operante diferente. Ela não tem nada diferente. Ela é a mesma. A mesma que foi pregada é a mesma que deve ser pregada por nós também. Não podemos criar uma semente diferente. Não podemos fazer como hoje faz os cientistas com a semente. O que se faz hoje com a semente? Modifica a semente. É a transgênica. Modifica. Né? Para quê? Porque ela é mais resistente a um determinado bactéria, um determinado micróbio, uma determinada coisa, para fortalecer. Melhora. Faz um melhoramento. Aí pergunto, nós podemos melhorar a palavra de Deus? Não. Podemos aperfeiçoar alguma coisa? Não. É só pregar como Jesus pregou. É só anunciar como Jesus anunciou. E as boas terras irão produzir tudo. Por mais fiel e operoso que seja o semeador, a produtividade sempre depende da terra e do coração em que cai a semente. De acordo com a reação do coração humano, podem não produzir nada e pode produzir com perseverança abundantemente, 100 por 1. Então veja, o que vai determinar a produção da semente, os frutos, é a terra. Isso quer dizer, o coração. E é algo para que nós possamos refletir. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Letra D. Ao semeador compete lançar a semente por todos os 4 cantos do mundo, porque é a ordem do divino mestre. Qual é a nossa função? Lançar a semente. É nossa função. Parábolas para hoje. Temos que entender bem que o apóstolo Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É bom saber que aquele que planta é o que rega, e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Amém? Então, eu plantei, eu reguei. Cada um vai fazer a sua função. Cada um vai fazer a vontade de Deus. E quem vai dar o crescimento é Deus. Número 3. Uma só terra, mas 4 diferentes naturezas. Jesus passa a explicar sobre os 4 tipos de solo onde cai a semente lançada pelo semeador. Esses diferentes solos representam o coração das pessoas em que deve ser semeado ou pregado a palavra de Deus.
embora sejam todas da raça humana, ao serem confrontadas com o Evangelho, que é a boa semente, esboçam diferentes reações. Número 1. Solo duro à beira do caminho. Representa o coração da pessoa que ouve a mensagem, mas não entende. É indisposto, de coração duro e fechado. Não absorve a mensagem. Então o diabo, que não perde tempo, se aproveita da fé momentânea e leviana, sem base, sem raiz, arrebata e a impede de chegar a espalhar fruto que é a salvação. Vai existir pessoas que você vai pregar e ela nem querer te ouvir vai. É dura. Ela não vai querer nem parar para te ouvir. Quantas vezes você saiu evangelizando e foi evangelizar uma pessoa, a pessoa, não quer saber disso não. Tem nada para fazer não? Tem uma roupa para lavar? Não tem uma casa para você limpar? Não tem um roçado para tu capinar? Vai fazer alguma coisa que preste? Já fala assim. Terra dura. O que o diabo faz? Sopra semente naquela terra. Não penetra. Solo duro à beira do caminho. Esse já deu, né? 2. Solo pedregoso. Representa o coração da pessoa que ouve e recebe a mensagem de imediato. E até com alegria. Mas de maneira superficial. E não pratica a convivência, a meditação e a oração. Sem os que as raízes da fé não se aprofundam. E ao surgir o calor das perseguições, as tribulações, as provações, as pandemias, se escandalizam e abandonam a fé. Isso é consequência de uma reação apenas emocional, não havendo solidez diante das angústias, ansiedades, a fé não prevalece e não dá fruto. Veja, nós vamos ver pessoas que vão receber a mensagem com alegria. Nossa, era isso que eu procurava para a minha vida. É isso que eu queria. Aí a primeira tribulação, a pessoa desiste. A primeira perseguição, a pessoa desiste. A primeira dificuldade que surge, ela desiste. Porque foi superficial. Ela não entrou. Ela não permitiu que as raízes daquela semente se aprofundassem no seu coração. Porque se ela permitisse, ela saberia que sim, passaremos por tribulações. Sim, passaremos por dificuldades. Passaremos por tempestades. Jesus nos firma. Jesus nos renova. Jesus nos fortalece a enfrentarmos todo e qualquer tipo de dificuldade. Não devemos olhar para a circunstância. Como está bom de buscar a Deus? Está tudo calmo. Não, buscar a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as adversidades. Não podemos nos deter, não podemos nos calar, não podemos ser um solo pedregoso, e só quando está tudo bem, nós estamos na presença de Deus. Mas quando as coisas apertam, nós nos retraímos, nós nos escondemos, nós nos calamos. Hoje, está calado. Não podemos nos calar. Solo cheio de espinho representa o coração da pessoa que ouve a mensagem, até parece que prosseguiria, com ânimo e força, mas é sufocada pelos velhos compromissos e hábitos mundanos que não foram deixados. Às vezes você conversa com uma pessoa, ela diz assim: pastor, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a minha família, é isso que eu preciso. Você olha para aquela pessoa e diz: graças a Deus, agora vai. Aí ela sai da igreja e vai para a sua casa.
Aí vem os amigos, levam, convidam para festas. E ela pensa, vou para o culto ou vou para a festa? Ela escolhe ir para a festa. E lá ela bebe. Quer dizer, os procedimentos mundanos estão muito presentes em sua vida. Ela ainda não conseguiu tomar a decisão correta, que é servir a Deus. Então, isso tudo vai acontecer e ela vai se afastar, não vai permanecer. Os cuidados mundanos desta vida podem destruir e conduzir o coração para bem longe de Deus. Tais cuidados são os estorvos da fé, que demonstram ser ela frágil, provisória e temporária, que não cria base para frutificar. Veja, nós não só devemos estar na igreja, nós devemos ser a igreja. Nós devemos dar frutos. Deus espera de nós frutos. Devemos dar frutos, como o número 4. O solo de boa terra, fértil, fofo e profundo. Lembra do vaso que você vai plantar a semente? Você pega aquela terra, joga no vaso, você faz assim na terra. É assim que você faz? Como é que você faz? Fofa. Deixa ela bem boazinha. Deixa ela bem macinha. Por quê? Porque você vai jogar a semente e quando a semente começar a germinar, você já viu um carocinho de feijão germinando? Ele é sensível. Qualquer coisinha não quebra aquela artezinha que está nascendo. A terra fofa, ela não vai ter dificuldade em fincar suas raízes, em espalhar suas raízes. Assim deve estar o nosso coração. Representa o coração bom da pessoa que ouve a mensagem. Perceba que é o coração bom da pessoa, não é a pessoa boa. A gente poderia pensar, vou pregar o evangelho só para aquela pessoa que é boa. Pessoa boa. Não. O coração bom. Olha o que está dizendo aqui. Representa o coração bom da pessoa. Por que ele é bom? Porque ele ouve a mensagem e não só entende o apelo divino, mas atende a ele. Então veja, nós devemos ouvir a mensagem, atender a mensagem que Deus tem para nós. Esse coração é reto e aberto para Deus. Retém a mensagem no íntimo, em meditação e oração, e frutifica abundantemente a 100 por 1. Quer dizer, dá muito fruto. Parábolas para hoje. Jesus conhecia os pensamentos dos homens. Sabia que muitos estavam ali a escutá-lo, mas não o ouviam. E isso foi o que aconteceu nas semeaduras citadas. À beira da estrada, no terreno rochoso, entre os espinhos. Como você está ouvindo a palavra de Deus? Como é que está o teu coração? Teu coração está com espinhos, está pedregoso, as aflições estão te sufocando. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Meu Deus, o mundo vai acabar. A esperança da igreja, ela nunca pode morrer. Qual a esperança da igreja? Que o mundo não acabe? Que as doenças se espalhem? Essa é a esperança da igreja? Não. Que acabe os maremotos, terremotos? Não. Mas qual é a esperança da igreja? A esperança da igreja é a salvação para o povo. É a salvação. A salvação. Essa é a nossa maior esperança. A igreja
ela não pode perder isso. A salvação. Então a salvação independe de qualquer circunstância que aconteça no nosso mundo, em nossa volta. A nossa salvação tem que estar dentro de nós, firmes, convictos daquilo que Deus tem para nós. Porque caso contrário, irmão, qualquer coisa que acontece nos sufoca. E dá até um entendimento como se fosse uma boa atitude. Uma boa atitude. No sentido de que não vamos porque temos que preservar o bem de todos. E a mensagem do Evangelho. E a palavra de Deus. E a semente, vamos parar de lançar? Porque não pode? A gente tem que entender isso. Nós como igreja temos que entender isso. O mundo não pode ditar as regras para o Evangelho. O mundo não tem que se, o Evangelho não tem que se igualar ao mundo. O Evangelho é a boa nova. E é essa boa nova que nós devemos pregar. Então, Jesus encerra essa parábola dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Ao encerrar a parábola, Jesus chamou dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Bem cedo o apóstolo Paulo aprendeu com Jesus que a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, que fala ao coração. É evidente que a entrada da fé no coração é pelo ouvido, por meio do agir do Espírito Santo. E não basta conhecer a palavra de modo teórico, é necessário praticá-la. Então não é só conhecer teoricamente a palavra. A palavra, ela deve ser prática, regra de fé. Pratique a palavra. Falar do amor de Deus não é só de palavras, é de Deus. Falar de fé não é só falar, é agir com fé. E você tem agido com fé? Temos agido com fé? Examine-se a si mesmo. Faça esse análise hoje da sua fé. Pergunte-se a si mesmo: eu tenho agido com fé? Eu tenho confiado em Deus? Ou estou em pânico? Confie em Deus. Confie no Senhor. Que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós levamos, Senhor, as nossas vozes aos céus e clamamos a Ti, porque confiamos em Ti, porque sabemos, ó Deus, que a nossa fé é em Ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Eu quero juntamente, ó Deus, com cada irmão que me ouve nessa manhã, pedir a Ti, ó Deus, a intervenção no mundo, Senhor, com relação a essa pandemia que se espalha no mundo, trazendo morte, trazendo luto, trazendo tristeza. Mas eu te peço nesse momento, ó Deus, em nome de Jesus, traz a cura, traz o consolo, traz o conforto, a libertação. Em nome de Jesus.
Eu creio em Ti, Senhor. E creio no Deus que tudo pode, que tudo realiza. Um Deus que se entregou na cruz do Calvário para que nós alcançássemos o reino dos céus. O reino. E assim eu te peço nessa manhã, Deus, por toda a tua igreja, no mundo inteiro, em nome de Jesus. Te peço o livramento dessa enfermidade, do teu povo e da tua igreja. E assim abençoa a todos. Em nome de Jesus. Para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Diga graças a Deus e aplauda Jesus.